Agora a gente vai conversar sobre desigualdade. E para falar com a gente sobre esse tema, está aqui com a gente a diretora executiva da Oxfam, a Viviana Santiago. Viviana, muito boa noite, obrigado por nos atender. Tudo bem com você? Oi, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês para essa conversa tão necessária, né? A Oxfam é uma organização internacional que estuda, entre outros temas, a desigualdade e nessa época do ano ela aproveita a realização do Fórum Mundial em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, para divulgar relatórios sobre a desigualdade no mundo. O relatório desse ano, eu vou pegar só alguns dados aqui para você ter uma ideia, ele diz, por exemplo, que os 12 bilionários mais ricos do mundo, 12, tá, gente? Tem mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de 12 bilionários que têm mais riqueza do que 4 bilhões de pessoas. Esse estudo também aponta os riscos que a desigualdade econômica, a desigualdade social representa para a democracia. Esse estudo descobriu que os países mais desiguais têm até 7 vezes mais chances de sofrer erosão democrática do que países mais iguais. Viviana, a Oxfam vem dando alertas ano após ano sobre o crescimento da desigualdade no mundo. E a desigualdade continua crescendo. O que vai ser preciso acontecer para que as pessoas entendam de uma vez por todas que tamanha desigualdade não vai dar certo? Esse é o nosso desafio, né? Essa é a pergunta aí de bilhões, eu diria, embora bilhões talvez não seja a métrica mais legal para a gente trazer para a conversa. É por causa desses bilhões de dólares que nós estamos onde estamos agora. A gente tem a sensação que enquanto a gente tem uma sociedade, né, que se baseia concretamente nos valores de riqueza, de concentração, de acumulação, fica muito difícil para as pessoas entenderem que não adianta olhar só para a pobreza se a gente não toma alguma medida em relação a essa concentração de renda. A nossa expectativa é que, fazendo essa relação hoje muito concreta entre $1, um voto, e trazer para as pessoas a noção de que é isso que tem acontecido na maior parte dos países do mundo, e, portanto, a gente tem uma política capturada, né, que a pobreza econômica ela também se traduz em pobreza política, e, portanto, a superriqueza econômica também tem se traduzido em superpoder político. E a gente espera sensibilizar mais as pessoas, né, de dizer, olha, o que autoriza, né, o mundo a estar do jeito que está, é tamanha concentração de riqueza, vira poder político e a gente tem uma captura da democracia, né? E uma democracia capturada é uma democracia em que os estados eles não conseguem redistribuir e diante da indignação da população começam a reprimir. Essa é uma aposta política que nós estamos fazendo de mostrar para as pessoas que o problema da pobreza, né, da miséria, ele ainda pode ser piorado quando a gente pensa nos rebatimentos sobre a democracia. Júlio. Eliana, boa noite. Me chamou a atenção que o valor dos maiores patrimônios ali nos últimos 5 anos, ele cresceu 3 vezes mais rápido, né, do que nos 5 anos anteriores, né? E nesse mesmo período, a redução da pobreza ela se desacelerou, né? A minha pergunta é, o que explica esse crescimento? Por que os mais ricos estão cada vez mais ricos? Bom, a gente pode dizer, sobretudo pensando final de 2024 e 2025, que o ano de 2025 foi um presente, né, para os bilionários e não só para eles, né, para todas as pessoas super ricas do mundo. E essa riqueza, essa extrema riqueza, ela não é um dado da natureza, ela não cai do céu. Existe um processo de construção
dessa extrema riqueza. E isso é permitido, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesse poder econômico que vira poder político, com uma ascensão ao poder de um bilionário assessorado por um gabinete de bilionários e que vai então produzir uma agenda aqui de trabalho pró-bilionários. A gente está falando do Trump. Né? E tudo que se deu nos Estados Unidos, por exemplo, no último ano e meio, né, é uma agenda que favorece a concentração de riqueza. Então, por exemplo, a atuação do presidente Trump, né, no processo de evitar a taxação de empresas, de favorecer a criação de monopólios, de atuar concretamente, né, para que a gente tenha quase nenhuma legislação no que diz respeito às empresas de inteligência artificial. Ou seja, a gente tem uma atuação que favorece a construção de acumulação, de concentração de renda, às custas de uma agenda, né, de distribuição. Mas mais do que isso, quando somado a isso, a gente tem um discurso bélico de que vou anexar, vou invadir, ele coloca o mundo inteiro numa situação, né, de receio de guerra, e a gente tem também, né, demais países do mundo seguindo o mesmo exemplo dos Estados Unidos. Ele decide terminar com uma USAID, né? Então a gente não tem mais a agência norte-americana, né, para ajuda humanitária, mas os demais países, por exemplo, da União Europeia, vão seguir nessa mesma direção, reduzindo o orçamento para ajuda humanitária, para cooperação internacional. Então aí a gente tem, né, a tempestade perfeita. A gente tem uma das maiores economias do mundo, né, autorizando as pessoas a lucrarem sem limites, aquelas que são ricas e super ricas, e por outro lado, né, a diminuição e corte na agenda, né, de ajuda humanitária. É por isso que essas duas atitudes, elas vão representar o suficiente para estagnar, né, a corrida pelo fim da pobreza e para dizer, né, que provavelmente até o final de 2030, quando a gente vai ter mais de milhares, quase 500 mil novos milionários, a gente também vai ter milhões de pessoas morrendo de mortes completamente evitáveis se a gente não tivesse cortado o orçamento de ajuda humanitária. Viviana, a gente tem mais um minutinho. Eu queria que você desse uma resposta para mim bem sucinta. A Oxfam, ela historicamente, ela vem pregando que a taxação dos super ricos é um modo de diminuir as desigualdades. Que outro remédio você citaria que também seria eficiente? Pensar concretamente na construção de planos nacionais de redução de desigualdade. É preciso que a gente tenha métricas e objetivos muito nítidos dos países de reduzir a desigualdade, ou seja, não é só acabar a pobreza, mas é estimular a redistribuição da riqueza, pensar no fortalecimento da sociedade civil, porque uma sociedade civil forte, com condições de participar, consegue atuar no monitoramento das políticas públicas e pensar em como é que a gente consegue ter melhores mecanismos, né, que interditem essa porta giratória do setor privado para o setor público, que favorece a presença, né, de milionários, bilionários e seus interesses nos governos, e sim, né, ter um limite muito concreto para o lobby das grandes empresas que representam essas grandes fortunas. Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Poder e Mercado. Volte sempre. Uma boa noite para você. Boa noite e conte com a gente também.